Elseworlds foi um selo da DC basicamente abordando realidades alternativas. Eu fiz um vídeo exclusivo para explicar o que foi esse selo, então eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir primeiro e entender melhor do que se trata essa lista aqui. E só para esclarecer algumas coisas antes, a lista é com as histórias do selo Elseworlds. Existem algumas histórias em realidades alternativas que não fazem parte desse selo, como Batman Ano 100, Superman Identidade Secreta e o Cavaleiro das Trevas. Ou outros selos como o Amálgama ou o Just Imagine também são outro assunto. Então as HQs dessas vertentes são histórias para outros vídeos. Por isso tudo, a lista de hoje é sobre as 12 melhores histórias Elseworlds da DC. Começando a lista com a primeira HQ do selo, Batman Gotham by Gaslight, de 1989, batizada no Brasil como Batman 1889. Se passa na era vitoriana, no século XIX, onde uma versão alternativa de Bruce Wayne chega em Gotham depois de um tempo na Europa, ao mesmo tempo que surge Jack o Estripador. Bruce passa a investigar alguns casos com a ajuda do Inspetor Gordon e, claro, usando seu manto de Batman para lutar contra criminosos pelas ruas da antiga Gotham, enquanto procura por pistas para desvendar a identidade do serial killer conhecido como Jack o Estripador. A partir daí, a ideia do selo Elseworlds foi criada, e Gotham by Gaslight recebeu o selo na capa nas próximas reimpressões, mas a primeira história que já foi lançada com a indicação na capa de que se tratava de uma história fora da cronologia foi Batman Holy Terror, de 1991. Conhecida no Brasil como Terror Sagrado, traz uma realidade onde os Estados Unidos são governados pela religião, por um sistema de teocracia corrupto. Aqui, o pequeno Bruce Wayne tem seus pais mortos e 22 anos depois, o rapaz descobre através do Inquisidor James Gordon que a morte deles foi encomendada pelo governo. Thomas Wayne era um médico e lutava contra o governo, então foi assassinado pela igreja pela sua postura radical. Assim, Bruce Wayne se torna o Batman para lutar dessa vez contra o próprio sistema, encontrando até mesmo experimentos e outros super seres criados pelos cientistas da igreja. O Batman foi um dos personagens que mais receberam histórias no selo Elseworlds, e já que era para criar algo totalmente diferente, existia uma relação até mesmo óbvia que não tinha sido abordada ainda. Existe uma relação muito grande entre morcegos e vampiros. Então a partir daí surgiu a ideia de Batman e Drácula, Chuva Rubra, de 1991. Um certo dia, pelos arredores de Gotham, mortes muito estranhas começam a acontecer. Corpos surgem praticamente sem sangue e com ferimentos em seus pescoços. Crimes violentos que o Batman começa a investigar. Isso leva à descoberta de que esse terror era causado por ninguém menos que o Drácula. Só que a busca pelo vampiro começa a causar efeitos colaterais no homem morcego, que aos poucos também vai se tornando numa criatura da noite, literalmente. As histórias entre Batman e Drácula se tornaram uma trilogia, sendo Tempestade de Sangue a sua sequência e Bruma Escarlate o seu encerramento. Na ideia de colocar os heróis em situações totalmente fora do padrão, temos Justice Riders, ou Cavaleiros da Justiça, de 1997. Aqui o cenário é o Velho Oeste, onde a Mulher Maravilha é a xerife de uma cidadezinha chamada Paraíso, atacada por um fora da lei chamado Maxwell Lord. E para combatê-lo, ela tem a ajuda do atirador mais rápido do Velho Oeste, Wally West, o Kid Flash. Além de Qatar Johnson e Cheyenne, dois indígenas conhecidos como Gaviões, e com o inventor Ted o Besouro Cord. Tendo também versões do Gladiador Dourado, do Caçador de Marte e de Guy Gardner, os chamados Cavaleiros da Justiça.
O efeito borboleta é algo que explica como a menor diferença, tipo bater de asas de uma borboleta em algum lugar do mundo, pode acabar causando mudanças totalmente diferentes num possível futuro. E aqui temos um ótimo exemplo disso na HQ O Prego, de 1998. Como um simples prego que furou o pneu da caminhonete dos Kent fez com que eles não encontrassem o pequeno bebê caído em Smallville, assim nunca existindo um Superman. Dessa forma, ele nunca sendo o líder da Liga da Justiça, as coisas seriam bem diferentes. A dinâmica entre a equipe sem o seu maior ícone de heroísmo é totalmente distinta. Além de que isso afeta todo o mundo e todas as pessoas que um dia interagiriam com o Superman se ele tivesse existido. É uma ótima HQ que inclusive teve uma continuação batizada Outro Prego em 2004. E já que a gente falou da Liga da Justiça, a gente tem aqui também a Sociedade da Justiça na HQ A Era de Ouro de 1993. Durante a década de 40, na Era de Ouro dos quadrinhos, os primeiros super-heróis que surgiram se reuniram num grupo que ficou conhecido como Sociedade da Justiça. Mas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, não existia mais utilidade para esses super seres. Assim, eles se aposentaram. Mas apenas a existência deles já é motivo para desconfiança de um governo que não tem mais confiança nem nos seus próprios heróis. E quando um novo problema surge, eles precisam mostrar que são os únicos que podem e estão dispostos a ajudar. O Superman é o último filho de Krypton, certo? Mas aqui em 2000, ele é Superman, o último filho da Terra. Jonathan Kent era um cientista na Terra e descobre que um meteoro se aproxima e pode devastar o planeta. Assim, ele coloca seu filho recém-nascido num foguete e o manda para o espaço, onde chega ao planeta Krypton e é criado com o nome de Kal-El. Só que em Krypton ele encontra também um anel da tropa dos Lanternas Verdes e com ele descobre sobre o seu planeta natal. Assim, quando volta para a Terra, ele encontra um lugar devastado pelo meteoro e o pouco que restou é comandado pelo ditador Lex Luthor. Uma HQ que teve uma sequência também, chamada A Última Defesa de Krypton, de 2003. E agora que a gente comentou sobre o Lanterna Verde, a gente tem uma mescla aqui. No começo de Batman Ano 1, Bruce Wayne volta abatido depois da sua primeira tentativa de combater o crime, antes mesmo de ver o morcego que iria inspirá-lo a se tornar o Batman. Mas em vez de ser o morcego que surge, uma nave cai ali próximo no mesmo instante e quem vem na sua frente é Abin Sur, convocando Bruce Wayne para se tornar seu substituto como Lanterna Verde. Assim, Bruce, como novo Lanterna, se torna o que Hal Jordan deveria ter se tornado. Inclusive, é ele quem tem um conflito com Sinestro, e graças a isso, ele recebe um ataque na Terra do vilão com o seu anel amarelo. E para ajudá-lo a combater o inimigo, os Guardiões do Universo convocam novos integrantes para a tropa também, sendo Clark Kent, a Rainha Hipólita e Barry Allen. Agora, outra mescla de personagens que é excelente vem dos principais heróis da DC, trazida na HQ Superman, o Morcego de Aço, de 1993. A nave de Kal-El chegou na Terra, mas antes de cair no Kansas, sofreu com uma ventania que o levou para Gotham City. Ali, o bebê foi adotado pelo casal mais rico da cidade, Thomas e Martha Wayne, que batizaram seu filho como Bruce Wayne. Um dia, seus pais são mortos e o pequeno Bruce Wayne desperta seus poderes kryptonianos. E com o tempo, ele se torna no Batman, basicamente com os poderes do Superman. E seu maior vilão, claro que seria Lex Luthor, que ao sofrer um acidente se torna no maníaco Coringa. E seguindo, aqui temos mais uma vez uma alteração do local da queda da nave do bebê kryptoniano. Mas dessa vez a mudança não é de onde, mas sim de quando. A HQ Superman Kal
de 1995 mostra que a vinda da nave aconteceu 1000 anos antes. E o bebê cresceu com o nome Cal na Idade Média. Aqui ele foi adotado por fazendeiros também, mas pela sua força ele se tornou um ferreiro. Apaixonado pela Lady Lois, ele acaba se envolvendo num conflito pela honra da sua amada contra o tirano Barão Luthor. Dessa vez, ainda mexendo com onde e quando a nave do bebê Kal-El cairia, temos a que eu considero melhor história do Superman na HQ Entre a Foice e o Martelo de 2003. Imagina se a nave demorasse 12 horas a mais para chegar no planeta Terra. A Terra teria feito seu movimento de rotação e a nave do kryptoniano teria caído do outro lado do mundo, mais precisamente na União Soviética. E é isso que acontece aqui, onde o Superman é um aliado de Stalin e se torna um herói soviético. E depois do seu líder morrer, o Superman toma posse como uma espécie de presidente do planeta, num mundo utópico, mas totalmente totalitário. Assim, surgindo os rebeldes, como é o caso do Batman soviético. É uma das últimas histórias Elseworlds, mas uma das que tem o roteiro mais bem escrito. E para finalizar a lista, uma HQ que é indiscutivelmente considerada como obra-prima, uma das, se não a melhor história Elseworlds, e talvez até mesmo de toda a DC. Eu tô falando de Reino do Amanhã, de 1996. Escrita e desenhada por Alex Ross, mostra uma realidade onde os heróis já são aposentados, sendo um idoso Batman o único que continua monitorando e atuando na sua cidade. Assim, jovens combatentes vêm surgindo, mas a nova geração não carrega a mesma tocha de ser um herói como os originais carregavam. O que faz com que os antigos membros da Liga da Justiça voltem à ativa, principalmente quando um plano de Lex Luthor para extermínio dos meta-humanos está em curso, inclusive envolvendo o próprio Shazam. Onde aqui temos o clássico embate do, na época ainda chamado Capitão Marvel, contra um muito mais experiente Superman, abordando um clima até mesmo religioso e mostrando o verdadeiro sentido de ser um herói. Teve uma sequência chamada Sociedade da Justiça Reino do Amanhã, que inclusive é muito importante para o próprio selo Elseworlds, já que é ali onde é explicado o conceito do hipertempo e dos acontecimentos em realidades alternativas. Claro que existem muitas outras edições ótimas que fazem parte do selo Elseworlds, como por exemplo Mulher Maravilha Amazônia, Batman Sina Macabra e Batman Detetive número 27. E muitas dessas HQs eu já fiz vídeo, então vai ter vários links aqui na descrição. E aproveita também e comenta qual é a sua história Elseworlds favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.